Olá, estudantes da disciplina de Filosofia 1. Hoje nós temos como assunto da nossa aula uma introdução à lógica formal. Vamos estudar essa introdução à lógica e depois desenvolver os tópicos da lógica formal, a simples apreensão, o juízo e o raciocínio. Nesse primeiro momento, vamos fazer uma definição do que é lógica. A lógica aqui se trata de uma lógica filosófica, não nos ocupamos da lógica da informática, nem da lógica matemática. Nós ocupamos daquela lógica, nos ocupamos daquela lógica mais antiga, a lógica que vem lá desde Aristóteles, da Grécia Antiga, a lógica formal que se ocupa dos conceitos, da organização do juízo e do raciocínio. Então nós temos aqui essa primeira definição. A lógica é a disciplina filosófica que ensina as regras mediante as quais a razão humana pode adquirir com ordem, facilidade e sem erro o conjunto das ciências. Ensina o raciocínio correto. Vamos entender a lógica formal. Então a primeira coisa que diz ali é que ela ensina um conjunto de regras. Também o nosso raciocínio, o nosso jeito de conhecer o mundo, tem nele um conjunto de regras. E esse conjunto de regras, diz ali, facilita a adquirir com ordem, com organização e com facilidade o conjunto das ciências, quer dizer ali a aproximação da verdade. Quando dizemos que a lógica ela é um instrumento, a lógica é antes de tudo um instrumento de conhecer a verdade. Não é uma verdade, não é uma verdade dogmática, uma verdade que não muda, é uma aproximação de um conhecimento cada vez mais verdadeiro. Então, ela ensina esse raciocínio correto. A lógica ela surge lá desde Aristóteles. Nós temos aqui, por exemplo, o órgão de Aristóteles. Esse livro, a palavra órgão significa exatamente instrumento. Então, a lógica ela é um instrumento para nos aproximarmos do conhecimento verdadeiro, para evitar o erro, para evitar as falácias, ou o pensamento malicioso feito para enganar. Imagine que nós vivemos na época das fake news. Então, a fake news é uma espécie de falácia, é o raciocínio elaborado para mentir, para enganar. Então, a lógica ela não é uma coisa distante do nosso dia a dia, ela é útil na vida de cada cidadão, na vida de cada pessoa, para usar aquilo que está mais próximo de nós, que é o nosso raciocínio, a nossa razão. Então a lógica é esse instrumento poderoso. Mas a lógica também foi desenvolvida depois na Idade Média com Porfírio. Esse livrinho de Porfírio é uma introdução às categorias de Aristóteles, conhecido como Isagogué. Também esse aqui, Pedro Hispano, Tratado de Lógica. E depois Kant, mais próximo de nós, tem Perelman também, que se ocupou bastante da lógica formal. Nós temos aqui então essa diferença aqui, a distinção entre lógica formal e lógica material. A lógica formal é essa que nós estamos tendo aqui, essa introdução. A lógica material ela vai se ocupar mais das ciências, das metodologias científicas específicas de cada ciência. Então aí já é outro campo, bem mais amplo. No entanto, essas outras lógicas materiais, sem a lógica formal, porque a primeira coisa do cidadão é organizar bem o seu raciocínio com essas regras da lógica. Então a lógica formal ela se divide nesses três pontos. Primeiro, a simples apreensão. A simples apreensão é o primeiro ato do conhecimento, da racionalidade humana diante do mundo. Então a simples apreensão é apreender os conceitos, as ideias das coisas, né? Essa primeira parte é muito importante, mais na frente nós vamos ver que se eu tenho uma ideia inadequada, obscura, então o meu raciocínio, o meu vocabulário, os meus juízos ficam também confusos. Portanto, esse é o primeiro passo da lógica formal, a simples apreensão. Já está dizendo, é o ato em que o sujeito, a pessoa, não julga ainda, né? Ele apenas está aprendendo os conceitos. É como uma criança que está aprendendo os primeiros nomes. Os nomes, a ideia, o conceito de cada coisa, né? O segundo passo da lógica formal é o juízo. O juízo já é o momento em que nós vamos afirmar ou negar
Mas eu coloquei ali positivo ou negativo, é o momento em que nós vamos afirmar alguma coisa sobre algum sujeito, né? Vamos atribuir um predicado ao sujeito com uma afirmação ou uma negação ou uma comparação. E o terceiro passo é o raciocínio ou silogismo, como também um conjunto de regras do silogismo, raciocínio, que pode ser indutivo, aquilo que parte de experiências mais particulares até elaborar um conceito mais geral, ou dedutivo, quando a gente parte aí já de ideias mais generalizadas para um raciocínio mais particular. Agora, ainda sobre a simples apreensão, sobre o conceito ou a ideia, então os conceitos eles podem ser compreendidos tanto do ponto de vista da compreensão como da extensão. Então, qualquer conceito, ele toma esses dois caminhos. Tem o ponto de vista da compreensão, que são as notas distintivas, o que distingue aquele conceito de todos os outros conceitos. Tem, por exemplo, ali o exemplo de homem. Então, é um ser corpóreo, vivente, racional. Então, ele é corpóreo, ele não é metálico, não é? Normalmente, ele é vivo, não é um ser que não tem vida, não é uma pedra, por exemplo. Então, ele também é racional. Do ponto de vista da extensão, já é outra coisa. É o conjunto de sujeitos ao qual uma ideia convém. Então, já é um conjunto de sujeitos. Veja, por exemplo, ali o conceito de flor. É atribuído a cravo, a margarida, a rosa, a violeta. Então, ali já é um conjunto de sujeitos. Então, isso aqui é uma primeira distinção que é muito importante. À primeira vista, a gente pensa que não é, mas normalmente um conceito, quanto ele é maior na sua compreensão, é menor na sua extensão. Isso é inversamente proporcional. Mas os conceitos ainda, né, as ideias das coisas, elas também podem ser classificadas, né? Podem ser classificadas como adequada ou inadequada. Pode ser clara ou obscura, né? Ela pode ser distinta ou confusa. Então esse primeiro passo da lógica é bastante importante, porque se nós vamos elaborar um juízo ou uma proposição com um conjunto de ideias inadequadas, obscuras e confusas, é por isso que de vez em quando a gente diz fulano fala e eu não estou entendendo nada, porque o seu conjunto de ideias estão inadequadas para aquilo que aquela pessoa gostaria de dizer. Então essa é a simples apreensão, é o primeiro passo do nosso raciocínio, as primeiras distinções e regras da lógica formal. Aí depois da simples apreensão, vamos ver um pouquinho sobre o juízo e a proposição. O juízo e a proposição. Veja bem, nossos conceitos podem ser combinados, né? Então a lógica ela é uma espécie de jogo também, né? De jogo que é um jogo bastante matematizado, né? Se percebermos bem, a nossa linguagem ela é bem numérica, ela é muito matemática, porque os juízos normalmente eles são particulares, singulares ou gerais, universais, né? Então a gente fala e ao mesmo tempo está falando de números, de conceitos e de ideias. Então eles podem ser combinados. E o que é então o juízo, né? O juízo é o ato pelo qual nossa inteligência afirma ou nega, né? Afirma ou nega alguma coisa a respeito de outra coisa. Todo juízo tem um conteúdo. O que contém um juízo? Contém um sujeito, né? Um predicado e uma afirmação, ou uma negação, ou uma comparação. Então, de alguma forma, a lógica formal ela pode até auxiliar um pouco na compreensão das linguagens, né? Mas a lógica ela não é uma regra para a escrita e nem para a fala, né? A lógica ela se ocupa do raciocínio puro, né? Da organização das ideias, dos nomes, das noções, da organização do sujeito e principalmente do raciocínio, do silogismo. Então todo juízo tem esse conteúdo. Lembrando que na lógica talvez o mais importante de tudo é a questão do sujeito, não o sujeito como uma organização
ali da regra da língua, né? Mas o sujeito existente. Se não tem o sujeito, não tem uma noção sobre aquele sujeito e nenhuma predicação sobre aquele sujeito. Não podemos dizer nada de alguma coisa que nunca existiu. Então, na lógica formal, a questão da substância daquilo que existe, ou pelo menos aparenta a existir, é fundamental. Existe também uma classificação dos juízos. Eles podem ser classificados em afirmativo ou negativo, né? Do ponto de vista formal. Então, essa é a parte qualitativa do juízo, né? O juízo ele é sempre afirmativo ou negativo e também outras formas de julgarmos, né? Ele também pode ser analítico ou sintético do ponto de vista material. E aqui já entra mais aquela parte da lógica material, das ciências. Então, o juízo analítico é aquele que vai praticamente analisar o sujeito sem dizer nada de novo. É como elaborarmos a frase, o círculo é redondo. Então, o círculo ele já é redondo. Se eu predico que ele é redondo, não estou dizendo nada de novo. O juízo sintético é aquele que vai apresentar algo de novo, diferenciado daquele sujeito. Se eu digo esta parede é verde, ela poderia ser amarela, azul. Então é um juízo sintético e principalmente depende da experiência, né? da visão diante daquele objeto. Muito bem, agora para entendermos melhor essa questão do juízo, então o que é o juízo? Já é uma combinação de conceitos, né? De conceitos, de ideias, de nomes, da simples apreensão. Ele tem um conteúdo, porque tem o predicado, tem algo que se chama cópula, que é afirmação ou negação, e tem também o sujeito. Agora vejamos aqui um pouco o quadro lógico, porque ele nos dá uma definição, um esclarecimento melhor do que são os juízos e como eles podem ser utilizados, né? Então, a primeira coisa, existem juízos universais ou gerais afirmativos, né? Então, aqui eu já estou falando da quantidade e da qualidade. O que é a quantidade de um juízo? É dizer se é todo, algum, este, aquele, né? Então, nesse caso, ele é universal e a qualidade é afirmativo, não é negativo. Então, temos um aqui, todos os homens são mortais. Então, por que ele é universal? Porque está dizendo todos. E porque é afirmativo, porque está dizendo são, não está negando, está afirmando, né? Então, essa questão no dia a dia, a gente faz uma confusão com isso, porque a gente confunde o todo com a parte, o afirmativo com o negativo e fazemos uma própria confusão, né? Existe um filósofo alemão, Martin Heidegger, que ele diz, né? A casinha dos seres, das substâncias, de tudo que existe é a linguagem. Se a gente diz o que não é de uma coisa, então a gente está desgraçando tudo mesmo, né? Então a questão da lógica e da linguagem, ela é sutil, mas ela é essencial. Ela é um instrumento principalmente para nos aproximarmos de um conhecimento mais verdadeiro, né? Então a casa do ser é sempre a linguagem, aquilo que a gente diz. Por exemplo, a pessoa às vezes diz uma frase, todo político é ladrão, por exemplo. Então, dizer todo, não são todos, né? Alguns, este, aquele ali cometeu algum crime, mas na linguagem do dia a dia nós cometemos muitos erros que poderíamos não cometer se tivéssemos atenção a essas regrinhas da lógica. Mas um juízo também ele pode ser universal negativo. Universais negativos, né? Um juízo universal negativo, tipo aquele lá, nenhum homem é mortal. Então, ele está dizendo nenhum, por isso que ele é universal. E esse nenhum também já está negando, né? Nenhum é mortal. Mas podemos ter também juízos do tipo particulares negativos, ali já trazendo, alguns homens não são mortais, né? Então, por que é particular? Estou dizendo alguns. No caso, a gente usou a palavra dos políticos, alguns políticos não são corruptos, né? A gente não pode generalizar, confundir o todo com a parte. Então a lógica ela vai nos ajudar bastante nisso. Alguns homens não são mortais. E temos ainda do tipo particulares afirmativos. Alguns homens são mortais.
Agora, isso é importante nesse quadro lógico porque, de acordo com o nosso debate, a nossa escolha, nós vamos nos colocar diante de um discurso opositor. Então, você pode ser contrário, um é universal, o outro é universal. Um é afirmativo, o outro é negativo. Então, numa fala, num discurso, na elaboração dos nossos juízos, que ainda não é o silogismo, o raciocínio, você pode se colocar de um ponto ou de outro, né? Você pode ser subalterno, subalternas, um é universal, a outra é particular. Uma é negativa, a outra é negativa, né? Subalternas aqui também, né? Uma é universal, a outra é particular. Uma é afirmativa, a outra é afirmativa. Então, esse quadro lógico ele já é bem legal no momento de organizarmos um debate, né? Uma conversa. Você vai. O ponto de vista de oposição mais radical é o contraditório, porque ele nega a quantidade e a qualidade do juízo. Uma é universal, a outra é particular. Uma é afirmativa, a outra é negativa. Todos os homens são mortais, alguns homens não são mortais. Então, essas são os estudos básicos sobre a questão da simples apreensão e do juízo. Lembrando que a lógica ela é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa vida, principalmente para termos cuidado com o discurso capcioso, mentiroso, as fake news, as falácias, né, que vem no discurso, aparece no discurso religioso, no discurso político, em toda forma de discurso aparece a falácia, porque a falácia ela vem ligada à ideologia no sentido de alienar, né, de dominar, de conquistar poder. Então é nesse sentido que a lógica é um instrumento fundamental para que o cidadão já tenha as suas desconfianças, né, e possa entender que naquele discurso há uma sequência de mentira, de engano e de falácias. Depois a gente vai entender um pouco o que é a falácia e entender melhor também o silogismo. Mas aqui fica então essa primeira introdução sobre a simples apreensão e o juízo, e também já um jogo do juízo aqui no quadro lógico. Obrigado a todos.